Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa LP, o mais novo projeto do escritório, que acontece lá na Serra do Cipó, no condomínio Condados do Cipó 1. É um condomínio muito interessante porque nesse condomínio a gente pode ter tanto residências quanto também pousadas, hospedagens para Airbnb e tudo mais, e é isso que essa cliente desse projeto vai querer. Vamos lá? Vamos mostrar aqui algumas imagens, né? Aqui é da nossa visita à Serra do Cipó, onde a gente teve a oportunidade de visitar dois lotes. Lá, o do Condados 2, né? Que a gente mostrou para vocês a questão relativa à Casa Vista, e agora, em relação ao Condados 1, a Casa LP. Vamos lá para o levantamento topográfico para a gente já fazer a nossa primeira análise aqui. Aqui já é a topografia que a gente recebeu do pessoal, né, do Helder, né, do topógrafo aqui, que normalmente faz a maior parte das topografias aqui do escritório. Quem quiser o contato dele, pode deixar aqui na descrição que a gente encaminha aí para vocês. Ele mandou isso já com a imagem, né, em alta resolução, então a gente já pode perceber algumas questões relativas ao lote que são interessantes, porque a gente está instalado na parte do Condados, bem ao final, é como se fosse uma das últimas chácaras. E a gente tem duas questões aqui relativas a dois pontos interessantes para a implantação. Primeiro, esse ponto aqui, que a gente está aqui de frente para o lote, como se eu estivesse do lado direito. A gente fez até esse caminho quando a gente estava lá visitando o terreno, depois a gente deu uma volta e veio para cá. Tem esse pequeno vale aqui no meio, que o terreno cai de forma bastante forte nesse ponto aqui. E como a cliente deseja no futuro realizar a instalação de pelo menos 3 chalés para Airbnb, a gente pensou num melhor ponto para a casa, seria uma casa térrea e uma casa térrea de 3 quartos. Então a gente pensou na implantação da casa nesse ponto e na instalação dos chalés nesse ponto, até de uma forma que eles possam ter até entradas independentes, uma vez que a vegetação local já vai ser capaz de gerar a privacidade, mas a gente também pensou na privacidade em relação a esse vale, né? Então esse vale ajuda aos visitantes não atrapalharem quem vai receber aqui também. Vamos agora para a próxima imagem aqui, que a gente vai estar falando um pouco mais aqui do levantamento fotográfico. Essa foi a nossa visita ao lote, a gente acabou visitando o lote lá no final da tarde, então aqui seria um pouquinho mais complicado a gente adentrar o terreno, mas a gente pode dar uma olhada e também pode perceber a questão do pôr do sol, que é bem bonita ali no terreno. O terreno estava muito sujo. Quando a gente chama de terreno sujo é que o terreno está com muita vegetação, não foi um terreno que pegou, né, e já foi limpo, pelo menos a questão da vegetação rasteira. E depois a gente foi na manhã seguinte visitar o lote também, fomos andando aí pela lateral direita do lote. E fomos chegando nessa parte mais próxima do vale. A gente estava lá olhando pelo Google Maps para a gente chegar exatamente no ponto que a gente queria. E a gente conseguiu se descortinar para algumas vistas. O que é interessante? O lote já dá para uma área remanescente do próprio condomínio Condados do Cipó 1 e depois a área remanescente do próximo. Então acaba que essa vista aqui, para essa região tão bonita que essa região da Serra do Cipó, ela vai ser definitiva também. E apesar da gente ter uma vegetação de pequeno porte, essa vegetação de pequeno porte já é capaz de gerar uma privacidade bem legal para casa. A gente foi numa época que já estava com um período de seca um pouco maior, então acaba que a vegetação está um pouco sofrida aí, mas ao longo do ano ela vai ficando mais verde, mais exuberante e fica de uma maneira um pouco mais uniforme no lote também. E aí vamos para a etapa de conceito. A gente tinha algumas questões aqui até relativas ao nome. A gente pensou no nome inicial LP, para ir além das iniciais, porque a gente sempre tinha aquela coisa do vinil, que tinha o lado A e o lado B, e o lado A normalmente eram as músicas que eram os grandes hits das bandas, e o lado B eram aquelas músicas um pouco mais experimentais, que a banda gostava de gravar e disponibilizar ao público também. E a casa ela vai ter muito do que é esperado pela cliente, mas a gente também quis surpreender. E ela tinha uma questão de funcionalidade grande, mas também tinha uma questão de desfrute grande, até pela região que ela está inserida. Seria uma casa realmente no meio do mato, né, ligada à vista. E apesar das linhas retas que a gente trouxe, a cliente até não é muito fã das linhas retas e tudo mais, e gosta de ter uma quebra, e a gente pensou em alguma forma de subverter essas linhas retas, e a casa ela acabou tendo o seu ritmo e movimento próprio. Ela é arejada, ela é descontraída e pé no chão, que era a principal coisa. E aí vamos para o desenvolvimento de projeto. Eu acho que eu vou mostrar toda essa parte de conceituação ao longo do processo aqui de projeto, então a gente pode seguir adiante.
E vamos para a planta abaixo, os diagramas da solução. Gente, como eu falei anteriormente, aqui é a via de acesso, a gente já está ali numa das últimas chácaras, e aqui é o terreno propriamente dito. A gente tem algumas visadas que a gente achou interessante, principalmente na nossa visita ao terreno, então a gente marcou elas com algumas setas aqui, e a gente percebeu que a gente poderia utilizar essas setas de uma maneira que pudessem fazer parte daquela casa que vai ser implantada e também dos chalés que vão ser implantados. E aí a gente pensou na implantação da casa nesse ponto aqui, que a gente tem até como se fosse, o terreno ele tem 20 mil metros quadrados, então a gente tem uma proporção muito boa aqui, basicamente plano mesmo quando a gente vai, então é muito tranquilo, e o acesso de veículos ser diretamente por aqui, logicamente criando algum tipo de estradinha ali. E o legal dessa posição também é que além da relação com a vista, ele gera privacidade em relação à via principal de acesso ao terreno. E no sentido oposto, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter, logicamente, em vez de ser do fundo para frente, da frente para o fundo, a gente vai ter as três setas, né, as três grandes vistas aí que a gente achou interessante, para justamente gerar esse espaço, né, toda essa ambientação para os ambientes internos da casa. Então a casa ela vai ter a melhor vista do terreno vai ser da parte da casa. E aí a gente pensou na implantação de 3 chalés, a gente fez só uma simulação, a gente não foi contratado para realizar o projeto mesmo dos chalés, mas a gente setorizou eles em 3 planos distintos, com acesso independente aqui e com essa vista principal, que é bem de onde o terreno mais cai, então tem também aquela vista bonita que a gente viu nas fotografias iniciais. E agora, o que é legal também é que a gente criou algumas barreiras, como se fossem barreiras invisíveis, assim, que a gente marcou elas em vermelho aqui, porque a ideia é que as casas tenham vista aqui para o fundo, mas a própria vegetação entre os chalés e a casa já vão gerar a privacidade necessária, e também a gente criou um grande paredão que vai de fora a fora na casa para preservar a área íntima. Então a gente colocou garagem, né, o apoio, a parte social da casa para esse ponto, que seria o ponto que perderia, né, ou poderia perder grande parte dessa privacidade, mas na verdade não perde, e a área íntima ficar 100% preservada. E aí agora a gente vai mesmo para parte das plantas, né, e para a gente dar uma olhada geral aqui. Então, vamos começar aqui pelo primeiro diagrama de solução, que a gente acha interessante mostrar aqui para vocês. Por quê? A gente vai ter a estrada de acesso à casa, aqui é a casa principal. A gente vai ter uma garagem para 2 veículos cobertos. A gente está fazendo uma casa para escaladores, então é uma casa que já vai ter um depósitozinho ligado à área de serviço aqui, justamente para quando eles chegarem com os equipamentos, poderem realizar a higienização completa desses equipamentos aqui. Também tem uma entrada de serviço, da área de serviço. E ao fundo aqui, a gente vai ter o acesso principal. O que é uma curiosidade em relação a esse projeto? A cliente não queria propriamente uma sala de jantar separada, tal, dentro da casa. Ela gostaria que fosse justamente ligada à parte da paisagem, à vista, à varanda. Então, acaba que a varanda gourmet ela vai se tornar a sala de jantar dessa casa. Então, ela corre aqui. E aqui, quando a gente entra, eles também gostariam que parte da sala de estar fosse preservada. Então, a gente criou um elemento, que foi uma estante, que gera uma certa privacidade em relação à sala de estar, que também é uma sala de jantar, que tem um canto para leitura. E aqui é a cozinha americana, com um canto alemão, e também com toda a parte bancada, geladeira para cá. Então a gente tem um banco alemão aqui em L, né, com a mesinha e também a cadeira e o acesso à área de serviço aqui. A ideia também era que tivesse uma despensa, só que a gente conseguiu um espaço muito bom de armários. Então a cliente deixou em aberto, falou: se tiver um grande espaço de armário, um espaço para despensa dentro da própria cozinha, prefiro do que ter um ambiente separado justamente para isso. E ligado diretamente, foi um pedido dela também, foi que a gente já tivesse toda a parte do espaço gourmet aqui. Então a gente vai ter, logicamente, o espaço da varanda gourmet com uma pia de apoio e também uma churrasqueira. Aqui a gente vai ter um estar externo. E o legal aqui dessa sala de estar é que ela é uma sala de TV, é uma sala de jogos, a gente colocou uma mesinha abaixo justamente para isso, um pedido deles também. Não é a primeira vez que os clientes pedem um ambiente para jogos. E a gente vai ter um óculo aqui em concreto que vai servir como se fossem aquelas bay windows, justamente para leitura, colocamos um futon, tem as estantes aqui e tudo mais, então ficou bem interessante. Outro pedido da cliente é que não necessariamente a gente precisasse ter 2 lavabos, um interno e outro externo, e ela pensou, caso vocês coloquem um lavabo numa posição estratégica, eu prefiro. Então a gente colocou o lavabo aqui, que é um lavabo interno, que ele ocorre antes do corredor de acesso às suítes.
E a gente tem aqui a parte do lavatório e a parte da bacia sanitária separada. O lavatório fica aberto mesmo e a parte da bacia sanitária está reservada aqui onde eu estou com o mouse. Indo para o corredor, a gente tem duas suítes gêmeas. Também não era um pedido que todas as suítes tivessem vista para frente, então essas duas suítes gêmeas que tem armário embutido, cama queen size, dois criados e também uma estação de trabalho, que foi outro pedido dela, que todos os quartos, né, todas essas outras suítes tivessem um espaço separado para trabalho. E os banheiros aqui uma pequena varanda. Então acaba que elas vão ter uma vista, mas vão ter a vista para o terreno subindo um pouquinho ali para os fundos, ambas aqui. E adentrando a suíte master, a gente vai ter um espaço aqui para uma cama king size, duas mini cômodas, uma grande varanda, que é um terraço aqui próprio, né? Com um espaço de rede e tudo mais, de uso exclusivo dessa varanda, né? Da suíte master, e a parte do lavatório e bacia sanitária e chuveiro separados aqui e uma outra parte para o closet aqui para os fundos. Então a suíte master tem um closet, um banheiro próprio com lavatório aberto, o espaço aqui e também uma varanda que com 2 ou 3 degraus você já tem acesso ao terreno natural. Tá bom? E essa grande parede aqui que eu estou apontando é que vai fazer a distinção entre área íntima e área social dessa casa. Tá vendo? Então, aqui seria aquela linha invisível que a gente está falando para vocês, essa linha em vermelho, que ela vai gerar esses espaços de dentro e fora, e de ambiente social e ambiente íntimo. Então, tá aqui a mesma coisa em planta, o mesmo que a gente apresentou também em diagramas para vocês, na isométrica. Nesse ponto aqui, nessa parede, que fica nas costas do gourmet, também a ideia é ter uma espécie de horta ou alguma coisa assim, depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor nas imagens para vocês. Vamos para a proposta propriamente dita, e eu vou apresentar aqui algumas imagens da fachada, e depois, num outro vídeo, eu vou apresentar a parte interna da casa, para que esse vídeo não fique tão extenso assim também para vocês. Então, na segunda-feira que vem, a gente vai continuar mostrando isso aí. E a gente já tem a primeira imagem aqui, que é a imagem como se fosse dos fundos para frente, quando o terreno já está caindo. A gente tem a garagem aqui. A gente tem um grande vazio nesse ponto, justamente para gerar essa grande laje que está cobrindo tudo. A gente tem um espaço gourmet, cozinha americana, sala de estar, a parte da varanda gourmet com mesa, o estar externo, um pergolado aqui, que a ideia é gerar um pouco mais de iluminação para o trecho da sala de estar, que é vazada aqui, como vocês podem ver. A gente tem esse grande paredão que vai atravessar a casa toda aqui até o fundo, e a gente tem um espaço todo da varanda, da suíte master, o espaço do lavatório e tudo mais para esse trecho aqui. A ideia da cliente era isso, né? Concreto, madeira, que pode ser porcelanato ou outro tipo de revestimento também, a garagem toda aberta, então a gente trouxe, né, esses elementos aí de uma maneira que ficasse bem legal, e a casa ela vai, por conta do declive suave que o terreno tem nesse ponto, ela vai se soltando à medida que a gente avança no sentido frente e fundos dele aqui também. Então a casa super pé no chão, como vocês podem ver, acaba que a fachada deu uma ambientação muito legal, muito bacana, a gente gostou bastante do resultado estético da casa, e acabou que atendeu bastante também aos anseios, né, e desejos da cliente. E aí depois a gente vem para a parte interna, onde a gente consegue já ver parte da distinção que a gente tem entre a parte interna e externa. A gente tem uma grande esquadria que a gente já pode abrir ou fechar ela totalmente. E aqui estão alguns dos ambientes que a gente falou para vocês anteriormente. Então, a gente tem alguns pontos de cor, a gente tem cobogó, a gente tem o trecho da cozinha americana, os armários na cor azul, os armários superiores na cor gelo. A gente tem uma grande bancada que vem aqui, depois a gente tem a geladeira realizando o pivô entre a parte interna e externa. Depois a gente tem a bancada da varanda gourmet, já num revestimento que imita tijolinho aqui na parte de fora. A parte aqui que vai ser a parte de refeições principais, mas a gente também tem a parte de refeições rápidas do dia a dia ocorrendo na parte interna. Essa daqui é a grande estante que a gente falou anteriormente para vocês, que vai fazer. Ela é vazada, mas ela está cheia de enfeites, livros e tudo mais, então ela filtra, né, um pouco essa passagem aqui entre a parte da cozinha e a parte da sala de estar. E aqui a gente tem aquele óculo que a gente falou para vocês, que vai ser um espaço de leitura, como se fosse uma bay window, e enfim, espaço para TV, a mesinha baixa para jogos e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou apresentar depois a parte interna da casa no vídeo da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, não deixe de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e também de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então não perca. Semana que vem a gente vai mostrar toda a parte interna da casa LP. Um abraço.